Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre 4 tipos de pessoas que precisam se quebrantar. Quebrantar quer dizer ser quebrado, ser arrasado. E tem pessoas, meus irmãos, que precisam ser quebrantados por Deus. Eu quero hoje falar sobre 4 exemplos. Antes de eu mandar você abrir a Bíblia, todos nós precisamos ser quebrantados por Deus. Somos orgulhosos, altivos, hipócritas por natureza. Já nascemos assim. Porém, Deus não aceita isso em nós. Meus irmãos, todos nós já nascemos assim. A gente herdou do nosso pai, que nosso pai herdou do pai dele, e chega em Adão. E de Adão até nós, irmãos, é só pecado. Nós nascemos assim. Porém, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, a graça de Deus que nos salva é a mesma graça que muda a nossa vida. É por isso que tem pessoas que ela diz que é salva, mas a vida dela nunca mudou. Então ela não é salva, porque se você foi salvo, você é mudado. Então eu quero citar hoje 4 exemplos de pessoas que precisam ser quebrantadas por Deus. Vamos começar em Daniel, capítulo 4, versículo 30. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa altiva. Altivo quer dizer alguém que se acha elevado demais, alguém que se acha ilustre demais. Vai abrir mesmo em cima. Daniel, capítulo 4, versículo 30. Daniel 4, 30. Se você achar o livro de Salmos, que é no meio da Bíblia, aí você vai adiantando, aí você vai achar Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Isaías, e depois Ezequiel, depois de Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 30, é onde nós começamos o exemplo de 4 pessoas que precisam ser quebrantadas por Deus. E o primeiro exemplo é de uma pessoa altiva, como eu já falei. Uma pessoa altiva significa alguém que se acha elevado acima dos outros, alguém que se acha ilustre. E vamos ler aqui o versículo 30. Falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou o seu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e farão você comer erva, que é capim, como os bois, e vão passar 7 tempos sobre você, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e ele dá a quem quer. Vamos continuar. 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Meus irmãos, o rei Nabucodonosor olha para tudo aquilo que ele criou e diz: eu fiz tudo isso aqui. E de fato, irmãos, se você for estudar a história,
você vai ver que a Babilônia foi um dos maiores impérios que já existiu. E no tempo desse rei aqui, foi o auge da Babilônia. E ele olhou para aquele e disse: tudo isso aqui eu fiz para a minha glória. Tudo isso aqui eu fiz para a minha magnificência, com o meu poder. A Bíblia diz que quando ainda estava a palavra na boca dele, Deus falou: você vai ser como um animal agora. Você vai comer capim junto com um boi, para você saber que o poder é meu e eu dou a quem eu quiser. Quantos de nós olhamos para aquilo que é nosso, para aquilo que conquistamos e dizemos: pelo meu esforço eu consegui. Olha, pastor, se não fosse eu não sei nem o que seria da minha família, da minha mãe, do meu pai, porque eu sustento a minha casa, sou eu. Mentira, é Deus que sustenta. Nós não podemos fazer nada. Irmão, a Bíblia diz que nada pode ser dado ao homem se não vier do céu. Tudo que você tem, nada é seu. Deus ele deu a você e emprestou. Um dia, quando você morrer, não vai nem levar. Seja uma casa, seja um emprego, seja um automóvel, seja lá o que for, uma empresa, não é seu. Prova é que não é seu, que quando você morrer você não vai levar, vai ficar para um filho, vai ficar para um familiar. E acabou, irmão. Só que às vezes nós sentimos altivos, assim como o rei Nabucodonosor. Meus irmãos, e para a gente se sentir altivo, não é necessário você ser dono de uma multinacional. Você não tem que ser o dono de uma grande empresa. Não, irmão, a gente consegue. O ser humano ele consegue ser altivo, até tendo uma bicicleta. O ser humano ele consegue ser altivo. Até não tendo nada, o ser humano ele consegue ser orgulhoso e altivo. Ele consegue pensar que ele é melhor do que os outros. Mas isso é mentira. Igreja, lembre-se, a Bíblia diz, o Provérbios diz, que o orgulho procede à queda. O rei Nabucodonosor pensava ser alguém, e Deus humilhou o rei Nabucodonosor. Isso aqui que a gente leu é literal, aconteceu. Esse homem que era um grande rei, virou um animal. Durante 7 tempos, ninguém sabe se é 7 dias, se foi 7 meses ou 7 anos, mas durante 7 tempos, ele virou um boi comendo capim. Não é que ele virou um boi, pastor, não, mas ele ficou comendo capim. A Bíblia diz que cresceu até pelo nele, para ele reconhecer que Deus é Deus. Irmão, quando você vê alguém falando de Deus, às vezes, principalmente os famosos, né? Os famosos amam falar de Deus, né? É John Lennon que disse que aquilo que Jesus falou estava ultrapassado, ele era mais importante do que Jesus. Aí vai e morre como um fã dele, mata ele. É aquele repórter que morreu um dia desse, lá o helicóptero caiu no meio da avenida e falar mal de Deus em todo canto. Irmão, essas pessoas elas vão achar a sua cova. As pessoas que elas falam mal de Deus, as pessoas que se acham ilustres demais, um dia elas vão achar. Um dia o próprio Deus vai mostrar quem é que manda. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. Vai ter eleição esse ano, né? Independente de qualquer coisa, quem ganhar, quem perder, foi Deus quem permitiu. Deus, seja vereador, prefeito, presidente, Deus é quem permitiu. E só vai estar lá porque Deus permitiu. Se sentir soberbo, Deus tira. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus coloca um homem no lugar e o homem ele se acha sendo soberbo, Deus tira, Deus rebaixa, Deus abaixa, para mostrar que quem manda é Ele. Agora esqueça os famosos, esqueça os vereadores, senadores, presidentes. Olhe para a sua vida. Será que nós não se sentimos altivos demais? Ilustres demais? Não, eu sou bom, pastor. Eu sou bom, olhe. Eu sei fazer uma coisa que ninguém sabe fazer.
Você viu muito isso em criança, né? Criança é terrível. E souber ler, o outro não souber, pronto. Mesmo que fale tudo errado, fale embigo, zurei, mas eu sei ler. Meus irmãos, nós não somos ninguém diante de Deus. Só estamos aqui vivos nessa manhã porque Deus permitiu. No dia que Ele disser acabou, acabou. Não tem médico, não tem hospital, não tem dinheiro, não tem reinado, não tem família. Ninguém vai poder fazer nada nem por mim nem por você. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, seja eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são em nada, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e diga: o que você faz? No mesmo tempo me tornou a vir entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi o que? Aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo o excelso e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Foi necessário acontecer tudo o que aconteceu com este homem, para ele reconhecer que Deus é Deus. O que é necessário nessa manhã acontecer na minha e na sua vida, para a gente reconhecer que Deus é Deus, que tudo que a gente tem é dele? O que é necessário, igreja? Deus foi tão misericordioso que Ele ainda deu uma chance a Nabucodonosor de reconhecer. Mas se Deus não tivesse dado essa chance, se este rei tivesse morrido na sua soberba, no seu orgulho, na sua altivez de espírito, inferno. Igreja, lembre, quem foi o primeiro altivo de espírito? Quem foi o primeiro que se sentiu orgulhoso demais? Olha, eu sou o tal. Satanás, irmão. A Bíblia diz que Deus criou Satanás perfeito. Satanás, ele diz: olha, eu vou subir, vou ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, e nunca mais ele vai voltar a ser aquilo que um dia ele foi. Do mesmo jeito é nós, irmão. Igreja, Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo. Se você se acha demais, se você se sente orgulhoso demais, Deus vai fazer com que algo aconteça na sua vida, para você entender que Ele tem todo o poder. Atos capítulo 9, versículo 1. Então já falamos da primeira pessoa, agora vamos para a segunda pessoa, que é a pessoa orgulhosa. Atos capítulo 9, versículo 1. A pessoa orgulhosa precisa ser quebrantada por Deus. Atos 9, 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Amém? Vamos parar aqui para não se estender. Saulo orgulhoso. Meus irmãos, se você for estudar a história de Saulo ou Paulo, tanto faz, Saulo ou Paulo, se você for estudar a história dele, você vai ver que ele era um homem rico. Os pais dele eram ricos. Ele era tão rico que ele comprou a cidadania romana, porque ser romano naquele tempo era algo, olha, se você ser romano, era você estar acima de todo mundo. E a família de Saulo era tão rica que compraram esse direito de ser romano. Os pais dele compraram esse direito, vamos ser romano. Era muito, a gente está falando de muito dinheiro naquele tempo, mas muito dinheiro mesmo. Teve um grande professor da lei de Deus chamado Gamaliel. E esse homem, ele foi um homem muito sábio, muito estudioso. E ele era professor da lei. E para ser aluno desse homem, tinha que ser muito rico. Saulo foi aluno de Gamaliel. Saulo, ele falava muitos idiomas. Irmão, Saulo era fariseu, mestre da lei. E tudo isso fez com que ele se sentisse orgulhoso demais. Sabe aquela pessoa que somente ela está certa? Aquela pessoa que não, o que eu falo é, acabou. Era Saulo. Você vê muitos pastores hoje assim, né? O que ele fala é, pronto, acabou. Acabou não, a minha ordem parece que é a voz de Deus, né? O que eu falei, está falado, acabou. Você jura que é o vice-deus que está falando, né? O vice-presidente do céu. Meus irmãos, toda pessoa, eu volto a dizer, que ela se orgulhar demais, Deus vai arrancar esse orgulho. Ele não vai tirar, Ele vai arrancar esse orgulho. Se você está aqui, nós estamos aqui nessa manhã, e se sentimos orgulhosos demais, Deus vai arrancar esse orgulho de nós. Assim como Ele arrancou de Nabucodonosor, assim como Ele arrancou de Saulo. A Bíblia diz que quando apareceu uma luz, que era Jesus, ele caiu e ficou cego diante daquela luz. Igreja, você pode saber pregar, você pode saber orar, louvar, evangelizar, pode fazer tudo. Se tirar o Espírito Santo de você, acabou, você não sabe fazer mais nada. Tem até um louvor que diz, né? Se Deus puxar a tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. É, irmão. Se não for Deus que sustente você, se não for o Senhor que dê os dons, que ajude você, acabou. E às vezes nós se sentimos orgulhosos demais. Nós se sentimos melhor do que as pessoas de Saulo se sentia. Mas Deus soube como tratar Saulo. Deus sabe como tratar o meu e o seu coração. Irmão, Deus sabe como pegar a gente. Sabe como você já fez suco de laranja? Espreme. Deus sabe pegar a gente, fazer que nem uma laranja, espremer, para tirar de nós tudo que não presta. Ele sabe fazer, e Ele vai fazer. E dói, é doloroso, mas é necessário, e o Senhor faz. E dê glória a Deus a Ele, porque Ele faz. Porque às vezes a gente se torna orgulhoso demais, que pode qualquer pessoa falar, pode um pastor, pode Jesus Cristo ressuscitar. Mas Deus faz o quê? Deus cria a situação, Deus cria algo, Deus permite às vezes a fome, Deus permite às vezes a nudez, a falta, para a gente entender que não somos nada diante dEle.
para a gente entender que nós temos que buscar a Ele. Saulo se considerava sábio demais, falava vários idiomas, era muito estudioso. Porém, quando Deus quebrantou o coração dele, ele disse, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Olha o que Saulo disse quando Deus quebrantou o coração dele. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, em nome de Jesus. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aqui é Paulo falando, tá? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Está vendo a diferença? Quando a pessoa ela tem um encontro com Deus, é por isso, irmão, que a pessoa que ela é orgulhosa, ela não conhece Deus. Como é que a pessoa vai ser orgulhosa diante de um Deus todo-poderoso? Como é que a pessoa vai ser orgulhosa diante do excelso, do Deus que pode todas as coisas? Não. Saulo, antes de conhecer Jesus, orgulhoso, soberbo, estava perseguindo os cristãos para matar, para prender. Quando ele conhece a Jesus Cristo, de fato, de verdade, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Meus irmãos, quando você conhece a Deus, Deus ele faz você olhar para você e não para os outros. E quando você olha para você, com os olhos da palavra, com a cosmovisão da palavra de Deus, você vê o quão sujo você é. Você vê o quão pecador você é diante de Deus. E a única coisa que você faz quando você percebe isso, é correr para Jesus e agradecer por Ele ter salvado você. Já falei aqui, falo várias vezes, irmão, esqueça esse negócio. Tem pregador que anda dizendo aqui, não, você é o centro do coração de Deus. Olhe, do coração de Jesus, você, mentira, irmão, mentira. Não dê crédito às pessoas que falam essas coisas. Hoje em dia é pregador, pastor, dizendo, olhe para o seu coração. Se você olhar para dentro de você, você vai ver algo bom. Mentira, a Bíblia diz que enganoso é o coração. A Bíblia diz que a gente já nasce com a natureza do pecado em nós. Igreja, não existe nada de bom em nós, a não ser a presença de Deus. Se tirar a presença de Deus, não vai sobrar nada, meus irmãos, que preste, nem em mim, nem em você. Nós precisamos do Senhor e reconhecer que nós somos o pior dos pecadores. Você já reconheceu isso na sua vida? Que você é o pior dos pecadores? Só você pode reconhecer isso. Para a gente já partir para o final, abra aí, volta só um pouquinho, Mateus capítulo 7. Mateus 7, 3. Então essa foi a pessoa orgulhosa. Agora vamos para a terceira pessoa, já a penúltima, a pessoa hipócrita. Mateus capítulo 7, versículo 3. Todo mundo conhece essa passagem. Vamos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 3. Em nome de Jesus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não vê a trave que está no seu olho? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu?
hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. Aqui Jesus Cristo ele está repreendendo, nos repreendendo, a gente não ser hipócrita, ao ponto da gente julgar alguém, quando nós somos pior do que essa pessoa. Aquela coisa, né? Você pode pecar, o outro não. Você pode fazer qualquer coisa, o outro não. Tem um pregador que diz assim: quão terríveis são os meus pecados quando eu vejo outra pessoa cometer. É ou não é verdade, igreja? Não, se eu faço isso aqui, está normal. Agora, se eu ver outra pessoa, se eu ver o pastor fazendo, se eu ver um irmão fazendo, e você não é crente não, tem que se converter, irmão. Às vezes eu faço pior, às vezes você faz pior. Às vezes tem irmão que olha para as pessoas do mundo e despreza as pessoas do mundo, despreza as pessoas da sua casa, despreza as pessoas da sua família, e é por isso que você pode morrer de orar pela sua casa. Uma atitude é que convence. Atitude. O que adianta eu vir à igreja, todo culto eu estou aqui na quarta-feira, eu estou aqui na sexta-feira, domingo, se o pastor fizer um culto no sábado eu venho, pastor fazer culto todo dia eu venho. Mas se em casa a pessoa não testemunha que é um servo, uma serva de Deus, do que adianta, igreja? De nada. Igreja, Jesus Cristo nos ensina, a Bíblia nos ensina a você olhar para dentro de você. Quando a gente está preocupado com o pecado dos outros, a gente vai esquecer o nosso pecado. Não, pastor, por quê? Aquele irmão, olha, irmão, adianta falar ou adianta orar? Quem é que quer orar pelos outros? Ninguém quer. Ninguém quer. Já chegou alguém para você e disse: ei, aquela irmã está fazendo isso, vamos orar por ela? A pessoa diz isso? Não, aquela irmã está passando por isso. Mas é porque ela é desse jeito mesmo, pastor. É desse jeito, não adianta não. A Bíblia diz: tire a trave que está no seu olho. Nós temos que tirar a trave, igreja, que está no nosso olho, que impede da gente olhar para nós, mas que faz a gente olhar para o próximo. O que Jesus Cristo está querendo dizer é que nós temos muito pecado para estar se incomodando com o pecado dos outros. E que se você continuar olhando para o outro, para o próximo, irmão, aquele caso da pessoa, né, que vai para a igreja, eu não gostei do som da igreja, eu não gostei do ar-condicionado, é um calor na igreja, é a luz, é o chão da igreja, é isso e aquilo. A pessoa está longe de Deus, procurando uma desculpa para poder dizer: não, eu saí da igreja por causa disso. Não saí da igreja por causa das cadeiras da igreja, não por causa do som, por causa dos irmãos. Mentira, a pessoa já estava morta dentro da igreja, um defunto em pé orando. Aí aconteceu qualquer coisa, sumiu, saiu. Porque quando você olha para os defeitos da igreja, quando você olha para os defeitos do irmão, você vai esquecer que você, quem está cheio de defeitos, que tem que ser mudados por Deus. É aquela pessoa, né, que ela, antes de aceitar Jesus, ela bebia muito. Aceitou Jesus, parou de beber, glória a Deus. Mas continua mentindo. Mas continua falando palavrão. Já prestou atenção que tem gente que ela só muda 10% da vida dela, 20%. Não, isso aqui eu mudei. Pastor, Deus mudou a minha vida, pastor. Eu era um cachaceiro, parei de beber, glória a Deus. Mas e o resto? Jesus não vai mudar o resto, não? Tem gente que só muda no primeiro ano de crente, né? Depois não muda mais não. Do jeito que foi até o fim agora. Aí mentindo, né? Falando palavrão, fazendo tudo errado. Orgulhoso, soberbo, falando mal dos outros. Irmão, assim como Deus mudou Nabucodonosor, assim como Deus mudou Saulo, eu pergunto para você: Nabucodonosor queria ser mudado? Não. Será que ele orou? Deus me mude? Não. Saulo queria ser mudado? Não. Mas se você é um escolhido de Deus, Deus vai mudar você querendo ou não.
Deus não precisa que você ore para que Ele mude você. Ele vê aquilo que você não vê, e Ele trabalha para mudar o seu coração. Se fosse depender de nós, mas não tinha nem aceitado Jesus, que dirá ser mudado. Para finalizar, Jó capítulo 42, versículo 5, que é o último tipo de pessoa que tem que ser mudada por Deus, na palavra de hoje. Aliás, irmão, Jó capítulo 1, tá? Jó capítulo 1, versículo 1. A última pessoa que tem que ser mudada por Deus são os santos. Os santos são aqueles que foram santificados por Jesus. Alguém consagrado por Deus. Tá? Santo não é o santo de gesso, não. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. Já imaginou, se fosse ter uma descrição sua na Bíblia, como será que a Bíblia ia descrever nós? Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas adivinhe, Jó tinha que mudar. Mesmo tendo todos esses adjetivos, Jó tinha muito o que mudar ainda. E eu digo para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã, eu e você temos muito o que mudar. Para Deus mudar Jó, Deus tira tudo que Jó tem, para mudar o coração dele. Mas Jó era santo, Jó já era salvo, mas Deus tinha que mudar Jó. Você pode ser salvo, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você ainda tem muito que mudar, e Deus vai mudar, e Deus vai mudar. No capítulo 42, versículo 5, olha o que Jó diz, a última palavra dessa manhã. Jó 42, 5. Depois que Jó perdeu os seus animais, depois que Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus empregados, perdeu tudo o que tinha, olha o que Jó diz. Jó 42, 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, igreja. Pode fechar sua Bíblia. Deus mudou Nabucodonosor. Deus mudou Saulo. Pessoas que você olhava e dizia, não, esta pessoa tem que ser mudada. Mas Deus também mudou Jó. Reto, temente, sincero, justo. Mas Jó tinha muito que mudar. O que é que Deus tem que tirar de mim e de você, para que a gente venha mudar, meus irmãos? Não há ninguém que não precise se quebrantar. Todos necessitam se quebrantar diante de Deus. Deus sempre vai quebrantar. Deus sempre vai quebrantar aqueles que Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai mudar você. Deus vai mudar você. Da forma dEle, da forma que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Então a palavra foi 4 pessoas que necessitam ser quebrantadas por Deus. A pessoa altiva, a pessoa orgulhosa, a pessoa hipócrita e os santos. As pessoas que foram chamadas e justificadas por Deus também tem muito o que mudar. Meus irmãos, na sua oração, peça ao Espírito Santo de Deus para Ele mudar você. Na sua oração, peça ao Espírito Santo de Deus para Ele fazer você ver os seus erros, para Ele fazer você ver as suas falhas. Deus quer nos aperfeiçoar.
Nós só seremos perfeitos no céu. Porém, Deus exige de mim e de você santificação. A cada dia nós temos que renunciar à nossa carne para fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.